paz do Senhor Jesus, graças a Deus, tivemos hoje uma maratona de oração no nosso templo, né? Nós fazemos a cada 3 meses e Deus nos abençoou. Essa maratona para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família e para abençoar a igreja do Senhor. Amém? É sempre muito bom nós estarmos buscando ao Senhor. Nós precisamos demais do nosso Deus. Demais do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Judas. Esse Judas é um bom Judas, é o meio-irmão do Senhor. Esse não era o mau Judas. Nós vamos meditar. É só um capítulo que tem a carta. Nós vamos meditar nesta noite em alguns versículos. Judas, versículo 17 ao 25. Judas 17 ao 25. É a última carta da Bíblia, bem antes do Apocalipse. Judas 17 diz assim: Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito, no caso o Espírito Santo. Versículo 20. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenha compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E o termo, os 2 versículos, são uma doxologia, uma adoração, um louvor ao Senhor. Versículo 24 e 25. Há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. O único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Termina com amém. Pai, nós temos lido a tua boa e santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra enriquece os nossos corações sempre. Que nós possamos meditar nesse texto, nesse período, meu Pai, neste momento que antecede a participação na Santa Ceia do Senhor. Que Tu nos conceda graça nesta noite. Que o Senhor envolva o nosso coração no Teu amor, no Teu poder, na Tua unção. E traga para nós o melhor do Senhor. Haja de uma maneira poderosa. Conceda a vitória, conceda a bênção. Conceda uma unção especial. Nós precisamos e dependemos do Senhor. E nós estamos aqui crendo verdadeiramente na bênção do Senhor. Abençoa-nos, a Deus. Abençoa-nos, Senhor, de uma maneira poderosa. Sê conosco nessa hora. Sê com cada um que aqui está. Até mesmo os que estão em casa assistindo ou participando de maneira online, da tua bênção e a tua misericórdia, no nome de Jesus.
Vida com Deus. Nós somos convocados na Bíblia para vivermos com o Senhor e de conformidade com os preceitos do Senhor. Muitas vezes, eu quero que você entenda bem essa palavra, nós pensamos que a vida cristã é simples, fácil de ser vivida ou vivenciada. Muitas vezes, uma pessoa pode ser tentada ao entregar o seu coração a Jesus, ficar tranquilo ou tranquila e pensar, está tudo bem, a gente não tem tantas lutas assim, não há nada tão difícil para nós da vida cristã. Mas não é assim. A vida cristã, como diz a Efésios 6, é uma guerra. A vida cristã é difícil. A gente se manter bem com Jesus é um desafio. Muitos não conseguem, infelizmente. Outros até conseguem vir à igreja, mas não, e continuar vindo, mas não conseguem manter a sua vida com Deus, de verdade. Então aquela pessoa vai levando a vida, aquela pessoa vai caminhando, vem ao culto, glorifica o Senhor, mas não consegue viver totalmente liberto, totalmente livre de muitas coisas desse mundo. Essa carta tão curta, de apenas 25 versículos, nós vemos alguém aqui que era o meio-irmão do Senhor. Meio-irmão. Esse Judas era um dos... Tiago era um outro irmão do Senhor que escreve uma carta também. Jesus teve alguns irmãos e teve irmãs também, segundo a carne, os quais eram filhos de Maria e de José. Jesus era filho de Maria, porém de Deus, Pai. José sempre se colocou como um pai e não estava errado em fazê-lo. Porém, ele era o Deus conosco, o Filho de Deus aqui na terra, o Emanuel. E Judas, com muitas experiências, ele vai tratar nessa carta aqui de alguns desafios. E vai falar até do destino dos ímpios, nos versículos anteriores. Todo mundo fala, não, Deus é bom e no fim vai dar tudo certo. Todos irão para o céu. Não é bem assim. Felizmente não. Bom seria que todos se convertessem. Mas nesses versículos finais, sobre os quais estamos meditando, ele vai apresentar aqui algumas coisas importantes para nós. Ele vai nos levar a entender que nós precisamos batalhar pela fé. Pastor, batalhar pela fé? Sim. O texto vai nos levar a pensar que nós temos que ter uma guerra travada, e essa guerra não é contra o ser humano, ainda que indiretamente pode ser. Essa guerra é contra Satanás e as hostes malignas, e o texto, todo o capítulo aponta isso. Satanás é o grande adversário dos filhos de Deus aqui na terra. A sua ira é contra o Criador de tudo, mas ele tem uma fúria contra aqueles que servem a Deus. E nesses versículos, apenas 9, nós vemos aqui um direcionamento que o Senhor, o Espírito Santo, nos dá para vivermos uma vida agradável a Deus e vitoriosa. Uma vida bendita, uma vida boa, uma vida abençoada. Então isso aqui, nós somos convocados pelo texto para batalharmos pela fé. E esse é o meu tema, pode colocar ali. Diga assim, batalhando pela fé. Pastor, eu pensei que a gente não tinha que batalhar.
Nada, eu levantei a minha mão um dia, estava tudo. Não. A gente tem uma batalha. Há um mundo espiritual. Há um mundo. Efésios 6, é muito forte o texto, quando diz que a nossa luta não é contra o ser humano e contra as hostes malignas. A gente tem uma luta. Isso é nas regiões celestiais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Demônios ficam em todo lugar, mas nas regiões celestiais. Eles não podem subir para o céu, porque de lá foram expulsos. Os demônios são 1/3 das criaturas angelicais. Olha bem, sem pecado, Lúcifer, que era um anjo de luz, a palavra luz significa anjo de luz, ele foi a única coisa de verdade que ele criou, as outras coisas ele imita, mas aquela ele gerou no céu o pecado. Ele foi gerando e ele não quis admitir a superioridade do Criador. Ele não quis aceitar que Deus era maior. E ele desejou ter o trono dele junto, à altura de Deus e até acima de Deus. Há uma interpretação que ele era um arcanjo. A Bíblia fala de um arcanjo, apenas chamado Miguel. E é um pensamento, porque todas as lutas graves que Lúcifer se manifestou, Satanás, que ele vai virar Satanás, inimigo, né, pessoa do mal, apenas o arcanjo Miguel consegue. Vocês se lembram quando Daniel, até a tia Cida ministrou aqui, duas últimas aulas sobre Daniel na oração. Daniel vai orar e ele fica 21 dias esperando a resposta. Você sabe o que é ficar 21 dias? E aí, quando Gabriel chegou, falou, não, Deus já mandou lá no primeiro momento, Deus respondeu. Deus respondeu a tua oração. Mas o príncipe ele me impediu de vir. O príncipe da Pérsia, ele entrou no meio. E eu fiquei lutando. Olha aqui, olha a luta nas regiões celestiais que eu falei. Quando ele vai descer, nas regiões tem uma luta, terrível. 21 dias, no nosso calendário, no céu não tem essa separação. A luta, a hóstia maligna contra Gabriel, impedindo a resposta. E aí diz ali que Miguel, o arcanjo, vem e resolve o problema. Então há um pensamento que somente Miguel, o arcanjo, é possível que ele fosse um outro arcanjo. A Bíblia fala lá, Ezequiel, sobre o querubim ungido. O chama de um querubim ungido. Olha, ele tinha uma unção, ele tinha um poder grandioso. E ele gerou o pecado dentro de si, e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a segui-lo. E a Bíblia fala de milhares e milhares de anjos. Olha o número. E ele vai conseguir 1/3. Nós não sabemos o número de, mas é muito anjo. Que vão se tornar demônios. Paulo diz aos Coríntios que os dons de Deus são irrevogáveis. Então Satanás foi expulso, mas ele desce com aquele poder. Tem gente que fala, não, eu não estou nem aí para o Satanás. Não, você tem que estar firmado em Jesus. Mas se você não estiver bem firmado em Jesus, Satanás pode ser muito perigoso a você. Só Jesus agora pode te dar a vitória. Só Jesus. Mas quem tem Jesus vence, amém? Você tem Jesus aí? Você vence. Mas eu quero convocar você nesta noite para a gente batalhar pela fé. E é interessante essa palavra que eu estou ministrando no teu coração. Então vamos lá. Batalhando pela fé. Primeiro, com firmeza diante das heresias. Olha aqui os versículos 17 a 19. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, lembre do que foi escrito. Os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, todos eles preveniram acerca da heresia
eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão seus próprios desejos ímpios. A pessoa que segue os desejos ímpios, ele vive na carne e pensa, eu creio em Jesus e está resolvida a minha vida. Não está. O fato de você falar que crê, não significa tanto. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, diz que os demônios creem e estremecem. Tem medo de Deus. Eles creem, então não basta crer. Nós temos que crer e seguir com inteireza de coração ao Senhor. Mas há os zombadores, que levam a vida de ímpio e quer passar por cristão. E não é exatamente isso que a Bíblia mostra. O versículo 19. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. O que diferencia o cristão de qualquer outro religioso é o Espírito Santo no cristão. E ele livre das heresias. Livre. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, diz de entrar no reino dos céus. Aquele texto de Jesus é sintomático. Jesus chega a dizer, alguém vai dizer, Senhor, em teu nome, curamos enfermos. Olha como é que é forte o texto de Jesus. Expulsamos demônios. E Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não basta a pessoa falar Senhor, Senhor. Não basta a pessoa dizer eu creio em Cristo. A pessoa tem que ter vida com Cristo. E não se deixar levar pelas heresias e os falsos ensinos. Quanto ensinamento aí duvidoso. Se alguém falar para você, não, você tem que abraçar Jesus, tá bom? Abrace Jesus e está tudo certo. Não está tudo certo. Eu tenho que, como pastor, ensinar você. E bater na tecla, que eu bato na tecla. Volta e meia, Deus me leva, né? Eu preparo sempre consagração a mensagem, e Deus me leva a isso. A gente tem que ter compromisso com o Senhor. Nem todo mundo é de Deus. E nós precisamos cuidar. Falsos, toma cuidado. Todo ensinamento você tem que conferir na Bíblia. Quando alguém passar algo para você, você fala, está na Bíblia? É assim que está escrito. Se não estiver na Bíblia, não é de Deus. Ah, mas está na tradição judaica. Aquela tradição judaica levou judeus, alguns até sinceros, a se desviar totalmente do Senhor. Pela tradição, eles condenaram Jesus. Senhor, não, o Senhor não é de Deus, o Senhor cura no sábado. Como assim cura no sábado? Jesus vai dizer, mas vocês, para não quebrar o mandamento, vocês vão circundar um menino no 8º dia, no dia de sábado. Caiu, deu sábado. E eles faziam a circuncisão, porque a lei de Moisés mandava que o filho macho de um judeu tinha que ser... Então eles faziam a circuncisão. Então ali, aquele ato de circuncisão para eles não quebrava. A própria liderança ali no templo ou na sinagoga não quebrava o sábado. Mas Jesus não podia curar no sábado. Então a tradição era terrível. E no mundo hoje nós temos tradições religiosas. A gente tem que tomar cuidado com tradições. Não siga as tradições. A gente tem que seguir a Bíblia. Amém? Por isso nós temos escola bíblica. Por que nós temos? Para aprender Bíblia. Em nossos cultos nós procuramos pregar a palavra. Não a palavra que agrada aos ouvidos, mas a palavra que transforma as vidas. Vamos cuidar dos falsos ensinos. Está combinado? Amém. Vamos lá, batalhando pela fé. O versículo 20 é muito interessante. Olha aqui, ó. Com fé edificada no Espírito Santo. Presta atenção nesse versículo e coloque ele em prática. Se eu sou você, se você tem liberdade, faz um círculo em torno do versículo 20 aí, para você guardar isso. É rico esse versículo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
é forte, não é mesmo? Olha, muitas vezes isso passa desapercebido para nós. Judas está escrevendo para a gente escapar dos falsos ensinos. E de repente ele muda o tom da conversa. Ele vai falar de oração no Espírito. Mas por que ele vai falar de oração no Espírito Santo? Porque é o meio de você vencer o mal. O que é oração no Espírito Santo? Aqui está dizendo, edifique-se, porém, amada Santíssima, outra tradução, edificando-vos na Santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quem aqui sabe de verdade o que é orar no Espírito Santo? É um versículo. Nós podemos edificar a nossa fé. Como é que nós vamos batalhar pela fé? Como que nós vamos vencer o mundo? Se nós edificarmos a fé, e o texto diz santíssima, que está dentro de nós. Aquela fé que está no coração. Você sabe o que é orar no Espírito Santo? Orar no Espírito Santo é quando alguém tem uma experiência, primeiro, de batismo com o Espírito Santo. Batismo? Tem gente que não gosta que prega sobre isso. Gente, a renovada só existe por isso. Batismo no Espírito Santo. E quando você vai sendo cheio do Espírito Santo, você vai receber o único dom que é para a edificação do crente. Todos os outros dons são para a edificação da igreja. Mas orar, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14:3, quando a gente ora em línguas estranhas, a gente edifica nós mesmos. 1 Coríntios 14:3, a gente orar em línguas estranhas, a gente edifica a nossa fé. A gente cresce em fé. A gente tem uma fé maravilhosa. É por isso que a gente faz aqui manhãs com Deus. Nós temos oração antes dos cultos, nós temos oração na sexta. O grande objetivo disso é que os nossos irmãos e irmãs sejam cheios do Espírito Santo e que cada um busque e encontre o dom de línguas. A interpretação de línguas pode ser, quando alguém interpreta a língua, pode virar uma profecia. Mas o dom de línguas mesmo é para edificar a fé. E o texto vai dizer, edificando a vossa santíssima fé. Amados, edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. É orando em línguas estranhas. É unção do Espírito Santo. Quando a gente se deixa levar por esses dons, a gente fica forte. Eu já contei para você a experiência de um pregador chamado David Sasdui, ele já morreu. Viveu muitos anos. Olha, uma vez eu fui a Campo Grande, era impressionante. Ele começava a orar e os surdos começavam a ouvir, maravilha. E ele dizia que ele orava em línguas estranhas em torno de 8 horas por dia. A fé dele estava muito edificada. Muito edificada. Deus usou aquele homem nos Estados Unidos. Ele esteve no Brasil poucas vezes, mas quando esteve, mas ele orava em línguas, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. Quando você aprende, você recebe esse dom, e você acostuma a orar em línguas estranhas. A gente dá para orar em língua estranha no período de oração, até andando pelas ruas da cidade, só que tem que estar com os olhos abertos para não trombar. Mas a gente precisa aprender a orar em línguas.
A renovada no seu nascedor orava muito em línguas, e por isso acontecia mais milagres. Se a igreja começar a orar, a receber o dom, e quem tem o dom orar em línguas, o poder vai se manifestar. A gente só vai edificar a fé dentro do coração, orando no Espírito Santo. Paulo diz aos Coríntios, Judas repete aqui, essa oração no Espírito é para edificar a tua fé. Aí não há falso ensino, não há heresia que te pega. Então, a gente batalha pela fé, orando em línguas. Você crê nisso? Amém? Busque o dom. Busque o dom. Busque. Pastor, eu não tenho. Vem aqui na sexta, clame com a gente aqui. Ore em línguas. Línguas. E aquele pregador dizia, orando, ora mais ora mais ora. Ele vivenciava aqueles momentos e Deus fazia maravilhas. Você quer ter uma vida de muita fé, e quando a gente tem fé, tudo é possível que crê, diz a palavra. O próprio Jesus disse, aí começa a acontecer milagre, mas precisa mais gente, não basta um ou dois estar orando em língua, nós precisamos levar a igreja a fazer isso. Quando a gente encher aqui a sexta-feira de crente, o domingo pega fogo. Quando a gente estiver orando, aí o fogo se alastra. A gente tem a tendência de acostumar com a vida cristã, entre aspas, normal. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida extraordinária para nós. Deus tem uma vida rica para nós. Mas nós precisamos orar. E na hora da oração, ore em línguas. Pastor, eu não tenho o dom, peça. Esse dom é para todos quantos servem a Jesus. Guarde esse versículo 20 e vai lendo até ele se tornar uma realidade na tua vida. Você recebe isso para você? Batalhando pela fé. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é com permanência no amor de Deus. Então veja bem, 17, 19 a gente escapa dos falsos ensinos, no 20 a gente edifica a fé orando em línguas, no 21 diz, mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se, então é possível não se manter no amor de Deus, mas a gente precisa se manter. Enquanto espera a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva para a vida eterna. Gente, a vida eterna é pela misericórdia. Nós não podemos entender, eu aceitei Jesus, minha vida está resolvida, eu estou servindo, eu vou para o céu, tenho direito. Tem uma gente que fala, eu tenho direito, Senhor. O que eu pedi, o Senhor tem que atender, Não. A vida eterna é a misericórdia de Deus, diz o texto, e o contexto da Bíblia toda. Nós precisamos contar com a misericórdia, aí Deus vai nos guardar nele, e nós vamos priorizar uma vida eterna, não a vida terrena, e na nossa constância com Deus, nós vamos permanecer, e você permanece no Senhor, pela misericórdia do Senhor, e nessa misericórdia de Deus, você vai alcançar a vida eterna. Vida eterna está aí. Mas a vida eterna não é algo automático. Jesus, quando estava aqui, ele não insistia em ninguém para segui-lo. A gente até insiste com as pessoas. Jesus dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, eu não quero seguir. Sem problema. Quem quiser. Então nós também, se nós queremos, que estamos aqui, né? Poderíamos estar. Estamos aqui. Mas nós precisamos permanecer. Permanecer na palavra. Permanecer na verdade. Permanecer olhando para o sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Amém de verdade? A hora passou, batalhando pela fé. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês é com misericórdia para com os perdidos.
A gente tem que servir a Deus, mas tem que ter misericórdia de quem não serve. Nós não podemos ter uma arrogância para com eles, porque se estamos firmados é misericórdia. O versículo 22 e 23 diz: tenha compaixão daqueles que duvidam. Você conhece alguém que ora crê, ora descrê e quase nunca crê? E diz mais, versículo 23, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Tem gente que está aí quase queimando vivo aí do fogo. A outros ainda mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Você não pode se deixar contaminar. Tem pessoa que ele vai fazer o que o ímpio faz. Deus não nos chamou para isso. A gente tem que odiar o pecado, não o pecador. Mas você tem que odiar. Você não pode abraçar um pecador e falar, está tudo bem. Você pode ficar como está. Está tudo resolvido. Não, não está. Você tem que ter misericórdia dessa vida. Mas você tem que chegar para essa vida e tentar arrebatá-la do fogo, diz o texto. A gente muitas vezes, queridos, deixa de falar a verdade com colegas de trabalho, com amigos, com parentes. A gente tem que chegar e falar, isso é pecado. Isso não está certo. Isso te leva para o inferno. Olha, a Bíblia diz isso. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter essa coragem. Coragem. Nós precisamos arrebatar as pessoas, diz o texto, pelo fogo aqui. Isso aqui é muito sério. Olha, compaixão daqueles que estão perdidos. Arrebatando-os do fogo com misericórdia, mas temor. Temor. Tem pessoa que ele vai andar, ele anda com o ímpio, em vez do ímpio tornar-se como ele se torna como o ímpio com o tempo. Em vez dele conseguir influenciar o ímpio a se entregar a Jesus, ele é influenciado pelo ímpio a viver a vida ímpia. Então, Judas, irmão do Senhor, está dizendo, não, vamos ter misericórdia. Nós não podemos dizer para a pessoa, não há salvação para você. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar de falar, isso está errado. Deus não quer você nessa vida de pecado. Pastor, mas eu não tenho esse direito. Tem. Se você tem compaixão, você tem que abraçar a pessoa e falar assim, esta é a verdade que liberta. Amém? Amém mesmo? Então a gente tem que ter compaixão dos ímpios. Mas a gente tende a acostumar. Né? A Cida estava contando aqui na escola que ela encontra os irmãos e os irmãos querem que ela jogue cartas com ele, na aula. Ela falou, vocês não estavam aqui, ela falou, jogar carta. Aí a Cida, não, eu não jogo, eu jogava quando não era convertido, mas você tem que jogar. Por que não? Então o ímpio, ele tem uma tendência de tentar envolver. Aí daqui a pouco a pessoa fala, isso não tem problema. Você notou isso? Isso também não tem problema. Isso também não está errado. Se você não cuidar, daqui a pouco, em vez de você influenciar o mundo vai te influenciar. Então a gente tem que ter misericórdia. A gente não pode chegar e falar, eu sou bom, porque nós não somos bons. Quem é bom? O Senhor. O próprio Jesus disse, há um só bom. Porém, a gente vivenciando a verdade de Cristo, nós temos que levar a palavra e com misericórdia, com compaixão, mas abençoar. Mas nós vamos abençoar quando a gente tiver coragem de dizer, isso está errado. Essa idolatria não está correta. Essa vida cristã livre não está certa. Porque tem pessoa hoje que o Brasil cresceu supostamente o número convertido demais, tem em torno de 1/3, mas as pessoas estão aí, por aí fazendo a mesma coisa. A pessoa vai na igreja, batiza, sou membro, né? Mas vive igual. Não, nós temos que ser lavados no sangue de Jesus. Olha a ceia.
Nós temos que ser purificados pelo Senhor, e nada de. E isso é uma guerra, por isso que eu falei, é batalhar pela fé. O mundo quer nos pegar. Hoje o mundo está oferecendo o cálice do mundo. E tem muitas pessoas que se deixam levar, e vão sendo levadas, Uma pessoa muito querida, que era dessa igreja aqui, eu avisava, toma cuidado, você está sendo levado. Não, é só um vizinho aqui, pastor, não tem problema não. Hoje está usando drogas novamente, e drogas fortes. Eu avisei, o teu poço é fundo, não faça isso. É um vizinho hoje, uma cervejinha amanhã, aí vem um uísque, vem a droga, vem o capeta, e é assim. E eu lamento. E eu ainda ligo para a pessoa, eu não desisto de ninguém. Eu vou, a pessoa está lá no outro estado, eu estou ligando, oi, tudo bem? Eu não aguento esse pastor, ele não desiste da gente. Mas eu avisava, ninguém cai num grande buraco. A pessoa vai tropicando, essa palavra, em pequenos buraquinhos. Quando, se você não perceber, você cai. Areia movediça. Tire as pessoas que estão caindo, não caia junto. Amém? É só a 10ª que prega isso. Um dia alguém falou assim, pastor, você prega, fala, eu tenho que pregar para vocês a verdade que liberta. Eu tenho que ensinar. Se você vai ouvir aquilo que não liberta, não adianta nada. Você vai ficar aqui 50 anos e não vai para o céu. Irmãos, não se iluda. Jesus diz que o caminho é apertado. Parece que aqueles textos ninguém quer pregar mais. Ainda bem que a porta é larga, não é larga? Não? É estreito, Expedito? O caminho é apertado. O cristão vai caminhando e vem pancadinha de lá, o Satanás daqui, e vai usando pessoas. E a porta é tão estreita que não entra 2 por vez, é 1 por vez, você não consegue levar o outro. O caminho é apertado, a porta é estreita. É só eu para pregar essas coisas. Você é feliz de ouvir isso. Você é um felizardo. Isso é verdade bíblica. A Renovada, quando começou lá atrás, ela um domingo sim, outro domingo também, essas pregações. E o fogo caía. Não era assim? Era assim. Nós precisamos da Bíblia, tia Cida. É o que fez a diferença. É a palavra. Amém? Ei, pastora Divani, você prega, vai perder do dia, não perco não. Os salvos ficam firmes, batalhando pela fé. Para encerrar, e vou ministrar 8h10, não mudamos o horário, é bom que está cedo, né? Mas eu vou encerrar, até 8h30 eu encerro o culto. Com eterna glorificação a Deus. Essa doxologia, ela aparece 3 vezes na Bíblia, que nos leva a glorificar a Deus. A gente batalha pela fé quando a gente aprende a dar a Deus toda glória, toda glória. A gente demonstra confiança e dá louvor e exaltação. Olha como é que é lindo o texto. Aquele que é poderoso para impedir-os de cair. Só Deus pode impedir você de afundar. Você tem que estar segurando na mão de Deus. Tinha aquele livro, segura na mão de Deus. Aquele texto, né? A irmã Senita, quem conheceu a irmã Senita aqui? Ela cantava um domingo sim, outro domingo também, e o outro outra vez. Ela gostava, segura na mão de Deus. Mas a gente tem que segurar, porque Deus estendeu a mão. Quando Jesus, olha aqui a Santa Ceia, quando Jesus estava na cruz, ele estava pregado na cruz com os braços abertos. Amém? Ele estava com os braços abertos para todos. Não somente para os judeus pensavam que a salvação era só para ele. Ele estava com o braço aberto para o mundo.
E a cruz, ela indica ali, naquela haste, indica braços abertos. E a outra indica que Jesus, ele vai pegar na mão de Deus. E ali ele pega na mão do pecador. E ele vai unir ali a mão de Deus ao pecador. Jesus fez isso. Não fomos nós que fizemos. A gente nem queria converter, não é verdade? E ele pega na mão de Deus e une. E como é que eu vou para o céu agora? Não solta essa mão. Diga para o irmão que está do lado, não solta a mão de Deus. Eu estou encerrando a mensagem. Tem gente que solta e tenta pegar de novo. E solta. Deus fala, meu filho, como é que é? A pessoa vai, aí vem uma luta, vem uma prova. Eu soltei a mão de Deus. Não solta a mão de Deus. Segura na mão de Deus e vá. É o cântico. Eu nem vou pedir para o Alisson, que o Alisson só tem uns 60 anos, é novo ainda, ele não sabe desse cântico. Você sabe, Alisson? Não sabe? Sabe? Eu fui pregar ontem lá em Santa Fé, a igreja fez 50 anos, então nós fomos lá para a festa, e aí eles começaram a cantar os cânticos. Como nós fizemos na festa, desde o começo da renovada, cada momento, até agora, né? Aí eu virei para a Jussier e falei para uma pessoa, eu estou perdido, que eu cantei tudo isso. Eu estou velho, eu cantei todos esses cânticos. Então eu cantei. Mas, irmãos, isso é sério. Então Jesus, presta atenção, aquela haste ali, ele estava com o braço aberto para todos, quem quiser. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser pessoa cheia, muito cheia de pecado, mais ou menos com pecado. Pode ser pessoa que projeta o mal, mas se quiser, dá certo. Aí Jesus, e aquela outra vai indicar que ele pega na mão de Deus, ele vai unir. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, aquela ali estava aberto, e Deus estava recebendo a cada um. E aí o Judas termina que aquele que é poderoso para impedir-os de cair, se você estiver segurando a mão dele, e apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Olha, ele vai apresentar você diante da glória dele, de que maneira? Sem mácula. Naquela tradução ali fala irrepreensível, está mais duro do que a minha tradução. Olha ali aquela tradução. E o Deus, para evitar que vocês tropecem, pode apresentá-los irrepreensível diante da sua glória e com grande alegria. Então, o que Deus quer fazer? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Senhor nos santifica o corpo, alma e espírito. Tem muita gente que pensa, é só o espírito está resolvido. Ah, não, espírito você está ligado com Deus. Mas a alma, que são as tuas emoções, as tuas ações e reações, vêm da alma, tem que estar santa. E o corpo, santificado, fugindo do pecado, fugindo da prostituição, do adultério, fugindo da maldade. E aí, mas Deus se segura, mas você não pode soltar a mão dele. Agora, tem lugar que a gente vai, que aí a pessoa não consegue entrar com Deus. Tem ambiente que não dá para você falar, Deus, eu vou entrar aqui nessa boate, ou nesse barzinho cheio de droga, de tantas coisas, então vamos combinar o seguinte, o senhor não vai se sentir bem lá dentro, então eu vou soltar o senhor, mas o senhor me espera aí fora. Será que, como é que faz? Porque tem ambiente que a pessoa não vai chamar Deus para entrar, ou vai? Não dá para chamar Deus. Senhor, não, o senhor entra comigo. Não dá para entrar. Então a pessoa solta na mão de Deus. Então eu vou dizer para você, não solta da mão de Deus. Só entra no lugar que dá para você entrar com Jesus. Todo lugar que você for convidado, fala assim, Jesus, o senhor está aqui comigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá para o senhor ir junto? Ele vai dizer, não, então também não vou. Amém? De verdade, o amém?
Isso aqui é a pregação dos anos 70. E é os anos da bênção de Deus no Brasil. Amém? E o último versículo, isso aqui é tão lindo, essa glorificação aqui, ó. Ao único Deus, não tem outro. Amém? Nosso Salvador, não tem outro Salvador. Seja a glória. A glória é só dele. A glória não é do homem. A glória não é das pessoas desse mundo. Não é de Satanás, não é ninguém. Não é nem dos anjos que estão com o Senhor. Não é do arcanjo Miguel. A glória, sejam glória dele. A majestade, ele reina. O poder, ele tem todo o poder. Ele é onipotente e autoridade. Ele tem autoridade para te abençoar, para te libertar, para trazer vitória. Ele tem, se ele falar, receba, você vai receber. Mediante quem? Jesus Cristo é a ceia. Quando a gente vem para a ceia, você não veio passear. Você veio se alimentar em Cristo Jesus. Porque é só por meio de Jesus. Ele diz, tudo que pedis ao Pai, vírgula, em meu nome, vírgula de novo, crendo, recebereis. Se a gente pede crendo e em Jesus. Porque Jesus, ele pagou o preço, ele não pecou. Ele pagou o preço de quem tinha pecado, estava pecando e haveria de pecar, que somos nós. Então, nele, quando a gente quer chegar a Deus, a gente chega por meio dele. É o único meio. Mesmo porque ele foi que uniu a nossa mão com a mão de Deus. Antes de todos os tempos, agora e para todo sempre, essa glória. Então, nós devemos viver para a glória de Deus, glorificando a Deus. As nossas palavras têm que ser para glorificar a Deus. Mas as nossas atitudes também. A nossa vida também. Amém? Mensagem dura, pastora Divanir. Vamos ficar de pé. Mas eu gostei. A gente prega para a gente mesmo também. Eu gostei que Deus persevere na sua fé no Senhor. Batalhe na fé. Batalhe. Batalhe. Cuide da tua vida. Cuide da tua vida. E Deus será com você. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Não deixa a tristeza te sufocar. Segura na mão de Deus. Levanta a tua mão. Cante com fé. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura firme. Pois ela te sustentará. Essa mão vai te sustentar. Não temas, segue adiante. Que me cantas. Olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Pai querido, eu coloco, meu Pai, meus irmãos e as minhas irmãs aqui nessa noite, diante do Senhor. Eu peço a Ti que Tu venhas fortalecer a fé de cada um. Que essas vidas possam batalhar pela sua fé, escapando de heresias, se enchendo do Espírito Santo, orando em línguas e permanecendo firmes com o Senhor, com misericórdia para com o ímpio e tendo uma vida de glorificação a Ti. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo aqui. Derrama a Tua graça sobre a igreja. Cuida de cada um, meu Pai. Cuida de cada um. Abençoa, Senhor. Abençoa no nome de Jesus. Segura na mão de Deus.
Chicantas, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. amém.